Boa noite a você que me acompanha aqui pelas lives. Hoje é uma live muito legal com um grande amigo meu, Rogério Micheletti. A gente vai falar, claro, sobre os grandes jogadores, grandes jogos e tudo em cima dessa rodada que vem aí do Campeonato Brasileiro, desta quarta rodada que chega nesta quarta-feira. A gente vai falar muito com o Rogério Micheletti, que deve estar nesse momento saindo do programa Expediente Futebol, que ele é o editor-chefe lá no Fox Sports, nos canais Fox. E o Micheletti vai me atender gentilmente. Você que quer participar com a gente, é um prazer, tá? Chega aqui, participa com a gente, fale também sobre esses jogos que vão acontecer nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Oi, Klaus, tudo bem? Boa noite para você. Boa noite ao Carlos Costa que entrou, acho que ele deu uma saída, mas volta já já o Carlos. Boa noite, pessoal que está chegando para acompanhar essa live. Essa live, então, eu repito, será com meu grande amigo Rogério Micheletti, com quem trabalhei na TV Record, fiz alguma coisinha ali na Rádio Jovem Pan, quando o Mickey ainda estava lá. O Fox Sports também. E assim a gente virou grandes amigos e uma amizade de mais de 20 anos, né, que nós temos aí. Eu e o Rogério Micheletti. Bom, vai ser muito legal. A gente vai falar desses jogos que vem aí. Vamos começar falando de Flamengo e Grêmio, por exemplo, né? Que farão o jogo aí que abre o Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, abre a quarta rodada, né? Nós vamos falar muito dessa partida. E os outros jogos tem Bragantino e Fluminense, também tem história aí, Atlético Paranaense e Palmeiras. O que mais que tem? Tem Botafogo e Atlético Mineiro, isso tem várias histórias esse jogo. Corinthians e Coritiba, o Klaus, torcedor do Palmeiras, está falando aqui. Legal, Palmeiras que joga com o Atlético, com o Atlético Paranaense. Eu ia falar Atlético Goianiense, não, é o Atlético Paranaense. Tem Coritiba e Corinthians, tem história também esse jogo. Na quinta-feira aí tem o Sport Santos, São Paulo e Bahia, Ceará e Vasco. O Edu está aqui com a gente também, grande abraço para o Eduardo Berti. O Rogério Micheletti já está se dirigindo para conversar com a gente. Já terminou o Expediente Futebol? O Rogério Micheletti já está vindo aí, tá? Então, eu já... Uma ligada. O vídeo pausou. Fala Santos Denival Silva. O Guti Ferraz também está entrando aqui. Olha, tem grandes histórias. Então, você conhece o Rogério Micheletti? Esse é um cara que... Bom, o nome dele, o que foi citado pelo Milton Neves é impressionante, né? Várias vezes, quem conhece o trabalho do Rogério Micheletti pode falar muito bem dele e ele está chegando aí para conversar com a gente, ó. Micheletti está chegando aí, hein? Agora, conversar com ele. Rogério Micheletti, grande amigo, já fiz a apresentação desse grande amigo, é um irmão, como diz o Micheletti, está chegando aí. Tudo bem, Miki? Boa noite para você. Tudo bem, Mauricião. E aí? Como você tá? Obrigado pelo Tudo bem. convite aí. É uma honra Imagina, estar com você. eu que agradeço, a honra é toda minha. Eu estou falando aí que para o pessoal que a gente vai bater um papo, a gente tem grandes histórias, a gente trabalhou algum tempo junto, e hoje o Micheletti é quem comanda lá o Fox Sports. Estava no ar agora com o Expediente de Futebol, é isso, Michele? Estava agora sob o comando do João Guilherme, né? Hoje com a participação do Mauro Naves, Leandro Quesada, Jorge Luiz Rodrigues, Zinho e o Fábio Sormani, né? Ô, Sempre Mick, nesse horário das 6 às 8h30. então, para o pessoal que está entrando aí agora, é legal até você explicar, porque muita gente acha que a televisão é assim, né? O cara sai falando ali e tá fácil, mas não é assim. Tem alguém que comanda todo esse time aí por trás, tem que ficar no ouvido deles, tem que falar, ó, orientar muito, e você faz isso como ninguém, né, Miquel? Você, aliás, tua competência, eu não paro de te elogiar. Você, como é que Você, fala? Explica você para é o meu pessoal. irmão, pô. Você é meu irmão. Explica para o pessoal como é que coloca um programa desse nível no ar, Mickey.
E É, o que você tem feito olha, agora como editor-chefe? Conta aí sobre os olha, programas. eu tô conseguindo coordenar, é um negócio maluco, né? Mas a gente está Hum, conseguindo coordenar de casa. Eu falo de que casa. eu fiz um switcher na sala de casa. É Então mesmo? a gente consegue coordenar o programa de casa, a gente consegue colocar GC, a gente consegue colocar imagem. É uma loucura, né? É uma loucura porque e o WhatsApp também ajuda muito a gente, né? Porque a comunicação feita tem uma linha que fica presa com o apresentador, mas o WhatsApp é uma segurança para a gente, porque às vezes dá um problema na linha, o cara não escuta, e a gente, através do WhatsApp, a gente vai se comunicando, olha, agora tal coisa no ar, agora o entrevistado está liberado. Hoje ele foi o Falcão, o rei de Roma, entrevistado hoje no programa. Né? Foi hoje. Então aí a gente vai, ó, boletim do Flamengo agora, Ricardo Lai, boletim do Corinthians, Fernando Caetano, e aí a gente vai tocando com eles e vai mudando de assunto. É realmente um negócio doido, né? Que a gente não esperava estar vivendo esse mundo. Isso daí a gente não esperava estar vivendo. É o que o Guti Ferraz está falando aí, novos tempos e novos desafios. É verdade. ESPN e Fox vem dando show nas transmissões de casa. Valeu, Guti. Valeu Como é que mesmo. está esse negócio aí, Micheletti? Explica para a gente como é que está essa fusão aí com a Fox, com a ESPN, vocês da Fox, como é que está tudo isso aí? Ah, não, isso daí a gente está tocando naturalmente, né? Obviamente que veio a pandemia, então isso daí ficou. O mundo está diferente, né? O mundo está confuso. Na verdade, o mundo está com um ponto de interrogação gigante. E a fusão e a pandemia foram coisas assim que a gente tá lidando, mas a Disney está administrando de uma maneira super boa até o momento. A gente não tem nada o que falar em relação a isso com respeito ao funcionário mesmo, com respeito ao ser humano. Eu acho que isso é o principal no momento que dá para se falar em relação à fusão. Alguma coisa além disso não dá para a gente falar. E eu acho que as coisas, essa coisa de ter um funcionário entre aspas, Fox, participando de programa da ESPN e o funcionário ESPN participando do programa Fox, na verdade está fortalecendo as duas emissoras, né? Você acaba tendo uma atração, é legal você ver o Mauro César, por exemplo, participando no Expediente Futebol, e é legal você ver um Edmundo participando, sei lá, de um bate-bola. Então, é bacana esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que essa troca e pelo menos, olha, eu particularmente eu não posso falar nada em relação a alguns colegas da ESPN que sempre me trataram bem. O Jean Oddi eu conheço, por exemplo, desde 2000, tempo que eu trabalhei no IG. Luigi? Então, tem uns caras antigos, o Antero Greco, que trabalhou comigo no Diário Popular, né? Então, são caras que eu já tenho às vezes não é teu amigo, mas você tem um bom relacionamento, né? Com o passar do Sim. tempo, você acaba enriquecendo isso daí, né? Consolidando ainda mais, né? Porque às vezes você perde contato, né, Maurício? A gente é amigo, a gente sempre está Sim. com contato, mas tem pessoas que você gosta e você acaba perdendo o contato, isso daí é natural, né? Claro. Então, mas que cada um vai para um lado, é tipo jogador de futebol, né? Cada um vai para um time e depois você acaba perdendo um pouco o contato, até de pessoas que você simpatizava, pessoas que você admirava, mas não era, a gente acaba não convivendo tanto, né? Depois de É o dia alguns a anos, dia, né? né? É o dia a dia de cada um. E é legal isso aqui, ó, Miquel, ó. O Felipe, O, o, o Felipe, Felipe o de Felipe, Alvarenga. o Felipe pô, meu conhecido, tempo de Band, ele é um moleque sensacional, um baita texto, um cara sensacional olha, um dos melhores estagiários que eu já vi, assim, Que né? Que legal. trabalhou comigo, uma memória fantástica, um conhecimento, aquela coisa de você ter uma qualidade de texto mesmo, né? Ele é São Paulino doente, fã do Rogério Ceni. Aliás, um dos melhores textos que eu vi do Rogério Ceni até hoje foi justamente do Felipe. Né? É uma pena que mais pessoas assim não conheçam o talento do Felipe, que é um moleque extraordinário.
E nesse momento eu falo, Felipe, eu tenho dó de você, porque o São Paulo está muito ruim, né? Faz tempo, então eu ainda vi alguma coisa, eu ainda fui Eu feliz. acho, se não me engano, o Felipe, eu trabalhei com o Felipe e ele acho que deve ter sido em 2008, 2009. Então, o São Paulo ainda vinha do tricampeonato brasileiro. Depois, em 2012, ainda ganhou a Sul-Americana, né? Então foi um momento legal ainda do São Paulo. Ele pegou ainda uma fase legal, né? A última coisa, né? Sul-Americana foi. É, que não Meu teve nem o Deus, que jogo, né? Nem fase. terminou o jogo, né? Ainda teve isso, né? Acabou não terminando a partida, né? E o meu irmão está falando aqui que ele é prova de quanto eu gosto de você, Miquel, que eu falo bem de você. Você sabe disso, né? Pô, eu sei disso. E você sabe que a recíproca é verdadeira, né? A recíproca é verdadeira. A gente, olha, Maurício, a gente faz bastante amizade, assim, na profissão, né? Mas alguns perduram, né? E você é um dos caras, assim, que eu tenho mais amizade no meio, que a gente vai continuar se falando eternamente, né? Que a gente tem Graças a Deus, se Deus esse quiser. carinho um pelo outro. É, E como a gente tem, por exemplo, eu tenho com um cara que já participou aqui, que é o Faccioli, que há anos a gente não trabalha junto, né? Mas é um cara que a gente tem um convívio. O Felipe mesmo agora, que mora lá em Taubaté, Tremembé, cada hora num lugar. A gente tem um contato, já faz um tempo que a gente não se vê, mas isso daí é bacana, né? Você faz bastante amigos também na profissão, você encontra muita gente legal e você encontra também os caras filha da puta também, isso daí é óbvio. burra-se, É como o que tem, mais como tem. tem em tudo quanto é lugar, né? Filhos da puta não, existem aos bandos, né? E a Mas pandemia, a pandemia faz eles proliferarem também, né? Ao invés de acalmar a situação, não, né? Mas para enfim, para quem está vendo a gente, eu sempre gosto de falar isso e gosto de falar até publicamente aqui, porque esse vídeo, além de estar aqui ao vivo, ele vai ficar no ar, né? Então, eu sempre gosto de falar, porque quando eu fui demitido na TV Record em 2006, você, Miki, o que você fez, eu sempre falo isso, esse é o exemplo de um amigo, que você foi um cara que chorou e pôs teu emprego em risco por minha causa ali. E é isso aí, esse valor, esse reconhecimento, isso é eterno mesmo, não tem como não admirar eu me uma lembro pessoa que como você. doeu bastante, né, naquela ocasião, né? E eu acho que erro todo mundo comete, né? E eu acho que ali houve um erro assim de avaliação, né, em relação ao trabalho de alguns, né? E eu achei Mas que é erraram. normal, Erraram e aí acontece, né? Às vezes tem corte numa acontece. empresa, a pessoa avalia de uma forma, né? E por isso que aquilo lá eu fiquei meio indignado, né? Na ocasião, na verdade, né? Eu fiquei Mas meio tudo bem. indignado. E a gente é mais novo também, Maurício. Eu não estou falando que não eu não teria essa indignação hoje. Logicamente que eu teria. Eu acho que a minha seria até a mesma situação. Mas a gente começa a entender os dois lados, né? Sem dúvida. Mas eu acho que ali foi realmente, olha, eu teria agido da mesma forma se fosse hoje também, né? Porque, porque eu achei muita injustiça ali o que aconteceu, né? Ficou Mas um tudo negócio bem. meio. Isso aí é uma forma só de reconhecimento mesmo que eu gosto de falar publicamente. Olha, meu pai está É, na live. e não é só por amizade, não. Eu achei um erro da avaliação profissional, entendeu? Então, sei lá, Não, mas a tudo. seleção, a seleção podia ter sido feita. Tinha outros caras para estarem no teu lugar ali. E Tinha quem tranquilamente tinha uns caras lá que poderiam estar no teu lugar naquela ocasião e e não, que estão até, e não estão estavam. até hoje. Também estão até hoje naquelas, né? Também eu vou te falar, né? Tem uns caras que ficaram que também estão numa condição que não vai deitar com a cabeça no travesseiro normalmente, né? Aí, ó, até meu pai está nessa live, viu, Mickey? Falei para É, ele que ia fazer com você. A Lanu Araújo entrou e falou oi. É que legal. Tá é, quase 80 nas costas e tá aí, ó, nas redes sociais, tá? boa, boa, O legal, pô. Mickey, Ah. e assim, eu sempre falo aqui, né, que eu continuo sofrendo aí, São Paulino, e você também. A nossa amizade
Isso é acima de tudo. Você é muito corintiano, eu muito São Paulino, isso nunca fez a gente se olhar nem torto. E é Não, engraçado é que você pegou uma fase que eu peguei uma fase boa na época da TV Record, por exemplo, que era o São Paulo que estava ganhando, vinha bem, né? Até campeão do mundo. tava ganhando, é verdade. Ó, eu vou falar um negócio para você. Um outro grande amigo, esse eu tenho desde os tempos de faculdade, que é o César Saqueto. Saqueto, outro O Saqueto, palmeirense. palmeirense doente, e é um dos meus grandes amigos, sabe, da vida também, você também, da profissão e da vida. O César, só para você ter uma ideia, a gente era, eu bem corintiano, ele palmeirense e tal, e a gente teve a ocasião que o Palmeiras perdeu a final da Copa do Brasil para o Cruzeiro, em 96. Aquele time do Palmeiras, que era o time dos 100 gols, mais de 100 gols do Campeonato Paulista, com Djalminha, Rivaldo, Miller, Luizão. O Miller, inclusive, não jogou essa final porque tinha acabado o contrato dele, ele não Contrato. aceitou prorrogar o contrato para jogar essa final contra o Cruzeiro, Foi aquele né? gol do Marcelo Ramos que o Veloso sopra. Isso, Marcelo Ramos e Roberto Gaúcho fizeram foi 2-1. Isso. Pro Luizão fez pro Palmeiras e o Marcelo Ramos e o Roberto Gaúcho, ponta esquerda, fizeram o gol pro Cruzeiro. E aí, naquele dia, o que é normal a pessoa. A gente não tinha um WhatsApp, em 96 não tinha nada disso e tal, né? Male um celular, tijolão e olha, você era milionário ainda. Se tivesse Já um. tinha. Exatamente, você já era milionário. Então, aí o César Saqueto, numa condição normal, ele não ligaria para mim. Ele não ligaria logo após o jogo. Quem foi o primeiro cara que ele ligou? Eu teria ligado para ele numa situação normal de brincadeira de clube, Brincar. de rivalidade e tal. Ele ligou para mim, chorando, porque tinha perdido o título. Mas naquela coisa assim, ó, eu tô ligando para você porque eu confio em você, eu sei que você não vai, você gosta de futebol como eu gosto, você não vai me abacalhar. Eu falei, puta, é verdade, César, não vou ter coragem de fazer esse tipo de coisa com você, essa sacanagem com você, né? E é verdade, e aí a gente gosta de futebol, a gente acaba comentando a partida e fala, pô, mas o Palmeiras é um puta time, o Palmeiras pode chegar e, sei lá, brigar por mais coisa com esse time, né? É que aquele time também acabou não ficando, né, muito tempo junto, né? Fez aquele campeonato Campeonato paulista, Paulista. aquele primeiro semestre que foi sensacional, tanto que o Miller logo em seguida já vai para o São Paulo, aí dá um tempo o Luizão vai para o La Corunha, o Djalminha vai para o La Corunha, o Rivaldo também, então todo mundo vai saindo, né, do Palmeiras naquela ocasião. Mas se fica um tempo mais, Nossa, aquele eles time atropelavam ali, era um negócio. era um time Era muito forte, encantador. né? Ô, Então, Mick, e assim, bom, eu estou falando aqui com o Rogério Micheletti, uma das memórias mais absurdas que eu vi, que eu vi. E isso que é legal, a gente conversava tanto, né, Michele, sobre jogos, jogadores, só que O assim, Guti tá falando que viu esse jogo no SBT com o Silvio Luiz. Foi Copa do Brasil. Então, o SBT transmitiu a Copa do Brasil em eu lembro em 95, 95, né? que foi Corinthians e Grêmio. E eu acho que transmitiu também de 96, se não me engano, foram 2 anos, né? Aí o Guti aí tem E, boa memória também, e, viu? a, e, a, e, a, e a Copa do Brasil de 95, aquele jogo Grêmio e Corinthians, que foi lá no antigo Olímpico, né? Foi 1-0 o gol do Marcelinho Carioca. É um dos Recorde de recordes de audiência. audiências do SBT, né? Quer dizer, mesmo o Silvio Santos não gostando muito de futebol, não gostando muito de esporte, É né? Como verdade. dizem, né? Eu nunca trabalhei no SBT, mas é um dos recordes, né? É uma marca absurda, né? Eu trabalhei algum tempinho no SBT, mas só no jornalismo geral lá. Quando sobrava um esportezinho, era Ainda não tive a honra de trabalhar no SBT, não, que parece uma casa legal também para trabalhar, né? maravilhoso, sensacional, uma das É. melhores. O Fábio Maradei entrando aí, pô, que legal, o Maradei, faz tempo que eu não ouço falar dele. Um abraço para o Maradei, que foi assessor de imprensa do Santos. O... O Felipe está falando que eu escrevi o off do Gol Grande Momento na caneta Tem que sem consultar consultar. nada. Você não precisa do Google, Mickey. Porque o que acontecia no Gol Grande Momento do futebol, às vezes a gente recebia as imagens sem narração.
sem narração. Muitas vezes a imagem sem narração, só recebia aquele sinal e tal. Ou a narração também não era aquela narração primorosa, a qualidade primorosa, e que o cara citava tantos jogadores. Ó, tem ali o zagueiro do Santos, né, que foi driblado, é o Márcio Rossini, né? Tinha muito Januário de Oliveira lá, né? O ponta esquerda que cruza, o cara que fez o cruzamento do Fluminense é o Tato. Não tinha esse tipo de informação. E o Milton Neves sempre gostou de ter bastante, ele usar a imagem, explorar a imagem e falar dos caras. Entendeu? Jogador por jogador. Porque às vezes aquela narração de TV a gente até compreende. Então o cara fala assim: olha, bola na direita para Paulo Roberto. Aí a bola já passou por uns 3 caras. Aí de repente, olha lá, Romário, gol! Gol do Vasco. É mais ou menos assim. Só que a bola, nesse tempo, passou por Giovani, passou, sei lá, por Mauricinho, passou por um monte de jogador do Vasco lá, e o narrador da TV, como é mais pausado, ele não faz esse tipo de coisa, né? Então, aí, no Gol Grande Momento do Futebol, a gente detalhava tudo, né? Então eu falava, pô, aquele lá, camisa 7 ali do Vasco é o Mauricinho, o 2 aqui é o Paulo Roberto, o 5 é o Dunga, o Zé do Carmo, sei lá, algum cara assim, né? E aí a gente vai detalhando. Então, por isso que o Felipe falou que era na caneta mesmo. Escrevia sem consultar E eu nada, mas olhava sem consultar nada, era mais assim mesmo. E assim, um abraço aqui para o Fernando, que está entrando aí do Papo de Goleiro Oficial. Fala, meu amigo. Fernando, gente boa também. Esse o site dele é muito legal também, esse que ele fala de goleiro lá. Grande goleiro também, né? Não esqueço da sua descrição do gol do Dinamite contra o Botafogo. Aquele gol também é maravilhoso, né, Miki? Ah, mas esse gol é sensacional, Ele porque chapéu no eu acho Guarneri. é o chapéu no Osmar Guarnelli e bate de primeira. E era o Wendel, o goleiro do Botafogo, né? Era o Wendel, o goleiro do Botafogo. E foi um baita gol, né? Aquele lá foi um dos gols mais bonitos. Porque eu acho que o Roberto Dinamite uniu tudo naquele gol, né? Ele une a rapidez de raciocínio, a habilidade, né? O domínio que ele tem, né? E muito Aquela rápido. ousadia, a ousadia para driblar o Osmar Guarnelli do jeito que foi, né? E aquela conclusão dele é um negócio espetacular, né? De bater de primeira, é fantástico. É um dos gols mais fantásticos que eu já vi, né? Ó, Aquele do Osmar, e do agora, Roberto. pessoal, eu estou falando com o Rogério Micheletti. Vocês já devem ter escutado várias vezes o Milton Neves falar o nome dele. Eu citei isso no começo e ele agora estava falando que o Milton Neves gosta muito de fazer o gol, ele gosta de detalhar, ele gosta de falar um monte de nome lá. E, Michele, conta um pouquinho da tua história com o Milton Neves, para quem tá vendo essa live. Olha, o Milton sempre tive aquela admiração de infância, né? Pelo Milton. Então é aquela coisa de você ficar ouvindo o terceiro tempo no carro, saindo do estádio, e ficar me imitando o Milton Neves. Oh, agora quem foi o melhor em campo, não sei o quê. Blá, blá. Então a gente ficava brincando muito com isso daí, em relação a imitar o Milton e a memória dele, que também é um negócio fantástico. Então, eu conheci o Milton, na verdade, num seminário de radiojornalismo, que foi no auditório Elis Regina. Aí eu conheci o Milton e tal. Aí depois passou um tempo, ele me deu até uma revista autografada e tal. Passou um tempo, eu fui trabalhar na Jovem Pan. E eu trabalhava no Diário Popular. Ele tinha uma coluna no Diário Popular também. Só que eu trabalhava na editoria policial, no Diário Popular. Então a gente não se encontrava muito. Mas depois eu fui trabalhar na Jovem Pan a convite do César Saqueto. O César Saqueto que acabou me levando lá para a Jovem Pan. E aí, nessa daí de eu ter uma memória legal, e de anos 80, né, de anos 70, que ele brinca, né, dos anos 70 até os anos 70 eu sou a melhor memória esportiva, e depois dos anos 70 o melhor é você. Ele sempre brincou com isso daí, né? E aí de futebol brasileiro, né? Principalmente futebol brasileiro. Eu acho que internacional o PVC ganha de mim, mas acho que nacional acho que eu ganho do PVC. Aí Certeza. eu acho que pelo menos empata. Eu acho que eu empato com o PVC, pelo menos empata. Mas internacional ele ganha de mim. Aí a gente começou a ter esse contato, né, com o Milton
E aí ele logo sacou, né? Pô, ele gosta de memória pra caramba, então ele já meio que me adotou, né? Com essa coisa, assim, de memória do futebol e tal. E eu me lembro até hoje ele falou que estava indo para um canal, né? Ele falou, vou para um canal de televisão, vou te levar, tal, não sei o quê, para você ser o meu produtor, você, o Roberto de Oliveira, você porque tem boa memória, menino bom, e o Roberto de Oliveira porque é um homem bom, não sei o quê, tal, com aquele jeito dele. E ele falou, é o canal rural. Eu falei, tá bom, beleza, Milton, puta, maravilha, né? Aí eu saí do Diário Popular num corte lá gigante que teve por causa da construção do Parque Gráfico. Foram 50 funcionários do jornalismo da redação do Diário Popular foram pro olho da rua. Eu falei, Milton, tô precisando daquele emprego lá. Será que vai sair essa TV rural, esse canal rural e tal? Ele falou, não, vai sair e tal. Aí ele chega um dia e fala assim, eu tenho duas notícias para te dar. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Ele falou, vou começar pela ruim. Não tenho canal rural. Falei, puta, Milton, eu tava contando com isso daí, né? Tava pagando a prestação no meu cadete aí e tal, né? Precisava pagar. Aí eu falei, puta, eu tô contando com esse. Ele falou, não, mas eu tô acertando com a Bandeirantes, com a TV Bandeirantes. E eu vou te levar para lá. Falei, porra, maravilha, né? Ainda mais porque pintou o Gol Grande Momento do futebol, né? Que era um programa que eu adorava já com o Alexandre Santos. Muito. E aí foi o Milton que assumiu o Gol Grande Momento do futebol, né? E eu me lembro que assim, a gente chega, né? A gente chega do nada, assim, sempre tem os protegidos em alguns lugares, né? E eu cheguei do nada lá, cheguei quietinho, meio tímido, meio estagiário e tal. Aí fiquei quieto assim, aí o programa tal, aí não saía direito, do jeito que o Milton queria. De repente teve um dia que eu escrevi o programa. Eu fui ver os gols, peguei, avaliei e tal. Tipo, o segundo teste, assim, o terceiro teste eu fiz o programa. Aí ficou na minha mão o programa, no tempo que o Milton fazia. Eu sem experiência nenhuma em TV. E aí eu peguei aquilo lá e falei, não, vamos fazer assim, assim, assado tal. Pegava, às vezes tinha que produzir a gente pegava, quem é o autor do gol, a gente vai lá, entrevista o cara, pede para o cara descrever como era o gol, como foi o gol no passado, a sensação que ele teve. E aí eu segui a história aí com o Milton, a gente foi para a Record depois, saiu da Band, foi para a Record, depois eu voltei com ele para a Band. Então é um relacionamento bem legal assim que eu tenho com o Milton, assim, de admiração, e ele também gosta do meu trabalho. E eu acho que o mais importante de tudo foi o que me levou, porque eu acabei indo para o site dele e eu acabei criando essa sessão que me levou, que é uma sessão assim, o nome existia. Ele tinha uma coluna no jornal, ele tinha um espaço assim, no pezinho do jornal, assim, na coluna dele, que se chamava Que Fim Levou. E a informação que ele dava era assim, Zenon, ex-meia do Corinthians, hoje mora em Campinas. Era isso que Fim Levou. Era isso que tinha. Nossa, aí você Aí foi. quando eu ficava olhando aquilo lá na coluna dele, eu falei, meu, isso daí, puta, negócio pobre, né? Pô, né? De repente, ex-meia do Corinthians só, né? Geralmente, eu só falava, por exemplo, Renato Pé Murcho, ex-meia do São Paulo, hoje Pô, mora em Morungaba. Sei puta lá. história que o cara. Aí eu falava, isso daí é um negócio que, não, sei lá, ao mesmo tempo eu achava legal e ao mesmo tempo me irritava. Aí, quando teve o site do Milton, o Milton me contratou para o site e tal, mas eu queria eu atualizar umas noticiazinhas, responder alguns e-mails, ajudar a responder alguns e-mails para alguns ouvintes, coisa assim. Aí eu peguei essa sessão. Aí ele falou, eu estava querendo mexer, aí eu vi um negócio, um íconezinho lá, Que Fim Levou. E eu vi uns 3 caras assim, eu falei, nossa, né? Não estava nem feito, não estava nem no ar. Eu falei, quer saber? Eu vou usar isso daqui. Aí comecei a fazer para mim, assim, como se fosse. O Milton não sabia. O Milton Uhum. não sabia. Aí eu comecei a escrever. Aí o Breno, que trabalhava junto comigo, começou, vamos colocar foto dos caras? Vamos, o Milton tinha um monte de foto lá. Vamos começar a colocar foto. Pega o Marinho Pérez, pega a foto dele na Portuguesa. Dele. Aí a gente foi colocando uma foto ou outra, tal.
aí legendava aquela foto, aí não sei o que e tal. Daqui a pouco, aquilo lá é um vício, isso daí é um vício, né? Você começa a escrever um texto, pô, você escreve, ah, não, um Zico. Comecei a escrever do Zico. Aí, pô, obviamente, ah, não, tem que escrever o do Falcão. Ah, tem que escrever o do Sócrates. Aí tem que escrever o do Éder. Tem que escrever. Daqui a pouco você pega a seleção de 82 e já fez o elenco inteiro. Aí você fala, não, mas peraí, tem o Grêmio campeão brasileiro em 81. Pum. Aí você tem o Grêmio campeão de 83. Pum. Aí começa a escrever todo mundo. E aí isso daí vai virando um vício. E começa a escrever não só os jogadores badalados, mas os jogadores não tão conhecidos, aqueles caras que você não tem muito acesso à informação, né, que você não vê, não lê tanto sobre os caras. Então, de repente, você vai lá escrever sobre o Aribazão, do Corinthians, você vai lá escrever sobre o Tangerina, que jogou no São Paulo, e aí você começa a escrever, e você começa a fuçar. O que será que o Pianelli está fazendo da vida? Está morando em Piracicaba, não está? Então, aí a gente começa a fuçar um monte de jogador antigo, assim, do passado. Então, isso era muito legal, né? Era um trabalho de garimpar mesmo. E aí, quando o Milton viu que já tinha uns 200 jogadores, que eu escrevi uns 200, 300 jogadores, ele falou, nossa, o que é isso? Eu falei, vocês sabem o que a gente tá... Meu, isso daí é fantástico, não sei o que lá, tal. Aí ele começou a pilhar para fazer mais coisa, né? Então ele foi dando também ideias para aperfeiçoar, para melhorar a sessão, né? E ele viu naquilo lá um negócio, uma riqueza, né? De informação, de uma fonte, né? Como ele diz, ao Google da memória esportiva. Então, é fonte mesmo. Quem quiser procurar alguma coisa em relação a esse vai no que fim levou. Vai lá, É que isso daí também é um trabalho muito grande, porque você precisa sempre estar atualizado em relação à informação do, sei lá, o cara tá fazendo uma coisa hoje, amanhã tá fazendo outra, hoje ele tá numa cidade, amanhã ele tá em outra, então isso daí também é um... Por exemplo, o que faz o Manu que jogou no São Paulo hoje, Miquel? Então, como eu não tô fazendo mais o que fim levou, eu vou sair pela tangente. O Manu, eu não sei o que ele está fazendo hoje. Então, eu preciso ver quem tá tocando o que fim levou, que precisa me dar essa informação. Porque eu saí eu deixei de fazer a sessão o que fim levou há 10 anos já. Eu criei, foi em 2000 a 2010, 2011, fiquei mais ou menos fazendo sessão e fechando a página do Milton, 2012. Foi quando eu fui para a Fox. Fui para a Fox no Rio de Janeiro. Então, aí não tinha como eu continuar com isso daí, e aí outras pessoas foram tocando. Mas o Manu, que passou pelo Juventus, passou pelo Juventus de 88, inclusive, o Manu. Né? Jogou em 88. Aí, eu fiz uma live com ele outro dia. Com o Pianelli, hein? Técnico. Com o Pianelli, ele jogou com o Betinho, que jogou depois no Palmeiras, né? Era daquele time. Com o Raudinei, né? O Gatãozinho já mais velho. Mas era desse time aí de Juventus também, né? O Manu falando isso aí. O Manu, pô. Era bom atacante também. Era do time um pouquinho depois do Menudos, né? O Manu surge um pouquinho depois. Entrou? Não, mas ele é mais novo do que o Miller e do que o Silas, isso que eu tô falando. Sim, não. O Manu acho que é um ou 2 anos. Ele chegou a jogar ali. O Manu vai lembrar, o Manu vai falar se eu tô errado ou não. Mas o Manu acho que é uns 2 anos mais novo do que o Silas, 2 ou 3 anos mais novo do que o Silas e do que o Miller. Ele foi menudo. O Sidney com certeza era o mais velho de todos. O Sidney, né? O Sidney ponta esquerda. Aí tinha o Newton ponta direita, que foi lançado. O Visoli era menudo. Miller. E tinha mais alguém que tô tentando. O Silas, Miller. O Márcio Araújo já não era menudo. O Márcio Araújo já é um pouco mais velho. É da mesma idade. O Manu o Nelsinho também um pouquinho mais velho. O Manu não é um ano mais novo, não? O Sidney é 65. O Miller que ano que é? 66, 67? 66. O Miller é 66? Isso. Então, eu tô falando que tem uma diferençazinha de 1 ano, de 2 anos de um para o outro aí, né? O Manu entrou, outro dia eu estava falando com ele aqui na live, que ele entra, né, na final de 86 contra o Guarani. Na final de 86 contra o Guarani. Entra ele e o Rômulo, o ponta esquerda. E o Rômulo bate pênalti ainda por cima e faz o gol de pênalti. Sim. Rômulo, que eu acho que a maioria
acho que São Paulino não lembra do Rômulo. Quase nenhum São Paulino lembra do Rômulo. Fala, pô, São Paulo tem um ponto esquerdo chamado Rômulo. Não, naquela época Jogava vai bem, lembrar. bom de bola. Não, mas vai lembrar. Não, mas o ponto esquerdo que o São Paulo vai lembrar dos anos 80 é o Zé Sérgio primeiro, depois o Sidney e depois o Edivaldo, o saudoso Edivaldo, o papagaio, né? Que vai lembrar mais, né? O R. Faria aqui, Rodrigo Faria, tá falando, bora falar de Corinthians, que menudo que nada. Calma aí que a gente já vai falar. Ele é meu primo, pô. Então é lógico que tem que falar de Corinthians. É teu primo? Ele tá lá em Goiás, ainda por cima. Ele tá em Em Goiânia. Goiás? Ele tá em Ó, Goiânia, tá morando em Goiânia. amanhã tem Mas esse, Goiás e mas, Atlético. mas esse Não, time então aí tá que ali. tinha, ó, vou te falar, esse time que tinha o Manu aí também fez o Corinthians também sofrer um pouco, porque foi aquela época de 87, 88, eram jogos difíceis contra o São Paulo, né? Eram jogos bem complicados. O teu primo tá falando, fala do Jatobá metendo gol de cabeça no Pacaembu. Eu não lembro dele metendo gol de cabeça, mas eu lembro. Ah, não, eu lembro do Gralac, que fez O, um gol ja, contra o o São Paulo Jatobá, de falta. o Jatobá jogou no Abraço Corinthians em pro Manu. 87. O Jatobá jogou no Corinthians em 87. E o Jatobá, no outro dia, até o Ben já cometeu uma injustiça no ar, no Fox Sports Rádio. Por quê? Porque ele falou assim, não sei como surgiu o assunto Jatobá, árvore, Jatobá, não sei o que lá. Aí o Sormani falou, pô, você se lembra do Jatobá? Aí o Ben já falou, pô, o Jatobá, pô, zagueiro altão, mas tomou o gol do Lê naquele jogo, no primeiro jogo Não, da final do Paulista. Não era o Jatobá naquele jogo. era o O Jatobá Edivaldo. estava. Exatamente, o Edevaldo que veio do 15 de Jaú junto com o Wilson Mano. E o Isso. Jatobá, ele não jogou essa partida, porque ele estava suspenso. Ele estava suspenso nesse jogo, ele não jogou esse jogo. E aí. 1974? Eu sou 74. Aí jogou Mauro, o Maurão, revelado pelo Corinthians, e o Edevaldo nesse jogo. E o time foi Valdir Pérez, Edson, Boaro, Mauro, Edevaldo, que veio do 15 de Jaú, e o Dida na lateral esquerda. Aí o meio de campo era Birubiru, Eduardo, que é o Eduardo Amorim, Everton, que é o Everton Nogueira, aí o ataque, o Jorginho, Putinati, que tinha vindo do Palmeiras, o Edmar e o João Paulo. E aí é 2-1 esse jogo, gols do Lê de cabeça e do Edivaldo, o saudoso Edivaldo, ponta esquerda do São Paulo. Que o Tava Edivaldo sempre 2-0 marcava. e o João Paulo faz um belo gol. O Edivaldo era um baita jogador e sempre marcava. Ele tinha uma sorte contra o Corinthians também, que era absurda. Ele sempre marcava gol. O Wilson Mano tinha sorte contra o São Paulo, geralmente, o Wilson Mano, e o Edivaldo tinha sorte contra o Corinthians, né? O Wilson Mano sempre beliscava também. Um O golzinho. Somano tinha sorte com todo mundo. Aquele gol contra o Guarani lá do Viola, pelo amor de Deus, a bola ia pra fora. Ia pra fora, O meu irmão ainda falou, não, a bola ia no cantinho, ia bater no morrinho, ia enganar o Sérgio Neri naquele gol, né? E aliás, aquele time do Guarani também era timaço. Boris Maciel também vendo a gente aí, grande Boris. Borizinho, pô, esse é gente boa. Santos sempre Santos. Ô Mick, e aí a gente tava falando aqui agora do... Você tava falando... Amanhã tem Corinthians e Curitiba, né? Corinthians e Coxa. Você citou um cara aí que jogou no Corinthians ou Curitiba, né? O Quem Dida. mais? Foi? Dida no lateral esquerdo. Teve muitos jogadores. Até você falou do Gralac, o Gralac passou pelo Curitiba também depois, Isso. né? Ele sai do Paraná Clube e veio pro Corinthians, mas depois vai pro Curitiba. O Rafael Camarota, que é meu grande amigo, goleiro, campeão brasileiro em 85. Você também conheceu que era teu vizinho, foi o Adilson, não foi? O Adilson Miranda, centroavante, que morreu num acidente. Jogou no Curitiba? Jogou no Curitiba. Ele sai do Corinthians, ele sai na troca pelo Jairo. O Jairo é um goleiro. É verdade, veio pro Corinthians. Ele e o Cláudio Marques, o lateral esquerdo, eles vão pro Coritiba e o Jairo vem pro Corinthians. E aí o Adilson, ele vai pro Internacional, né, depois, tanto que ele faz parte daquele elenco do Inter, campeão invicto, de 79. Ele não era o titular, mas ele fazia parte do elenco, né, que tinha o Mário Sérgio, que tinha o Chico Spina, que tinha o Bira, né, o Jair, o Príncipe, enfim, esse time do Internacional de 79, que era treinado pelo Enio Andrade. E depois ele morre num acidente de carro na BR-116, né? Infelizmente, né? Em 80, né?
Mas Você tava falando. teve mais gente que jogou aí, você falou do Dida, teve o Tcheco, né? O meio, o Tcheco, jogou também no Coritiba, né? Teve muito jogador aí que jogou nos dois, né? Você estava falando agora há pouco que vocês fizeram lá no expediente, o Falcão entrou para falar, né? Você estava falando agora do Eni Andrade. Qual que foi o assunto lá? O que, que o Falcão levantou hoje? O que ele falou mais? Eu não estava acompanhando o programa. Você lembra do. Ah, ele falou até sobre o Neymar, que ele falou que o Neymar chegou no E momento o que dele. ele tem feito? Ele está fora do mercado? Tá... Não, ele tem os negócios dele, né, o Falcão, né? Ele é empresário e tudo, mas ele chegou até a trabalhar não há tanto tempo no Fox Sports, né? Lembro? Ele trabalhou na época da Copa do Mundo Da também, tudo Copa, isso né? daí, né? Então, ele trabalhou com a gente lá no Fox Sports. Mas o que ele falou em relação ao assunto também, você diz isso ou não? É. Ele falou mais, olha, o que ele falou sobre esse negócio, essa influência de técnicos estrangeiros aqui no futebol brasileiro. Ele acha que, taticamente, a gente tá atrás do futebol europeu, isso daí, mas a gente já melhorou, né? A gente está evoluindo em relação a isso, na Pelo opinião menos o dele. Fernando Diniz acha isso. Que está Então, evoluindo. é. Aí o. A evolução. Aí você já soltou um O desabafo aí, né? corneta. É uma corneta. Ele falou sobre o Neymar bastante, cara. Ele tá achando que chegou o momento do Neymar amadurecer e ficar um cara adulto mesmo. Ele já é um cara adulto e ele tá passando isso daí para dentro de campo também. Olha que legal. Alegria nas pernas que é o Pedro está entrando aí para acompanhar. O Rodrigo Bragueto, grande amigo. Apitava mal. Ele joga mal bola e apitava mal, né, Miki? Não, apitava bem. Eu não sei se joga bola bem, não. Eu nunca vi. Não, Mas joga bem. era, Estou enchendo o mas saco era, dele. Grande, mas era bom grande árbitro. zagueiro. Mas eu nunca o vi em ação aí, né? Eu Por jogava bola exemplo, com o por exemplo, Bragueto. eu sei que o Aragão jogava bem. O Aragão? Ele Tanto que ele fez fazia até um gol, né? gol. Ele fez até um gol no clássico, Santos e Palmeiras. O cara Aliás, que vai faz ser um, esse clássico o cara domingo, né? que, Morumbi. o cara que faz um gol no Santos e Palmeiras, pô, é demais, Ah, né? essa Com pauta, assistência do Jorginho. essa Assistência pauta do, já tá, a pauta já tá feita aí para domingo, pô, né? do caramba. Não, aquele gol foi Maravilha. engraçado, né? E o Olha o Marola, Bragueto falando, se jogasse bola era jogador e não apitado. é, também tem essa, né? E se a gente jogasse melhor também, Bragueta, a gente não seria jornalista esportivo. Ai, cara. Porque é tudo meio frustrado. Acho que o árbitro é jogador frustrado e jornalista esportivo também, né? A gente é É tudo isso. meio jogador frustrado. Eu tava falando do Falcão, a gente falou de Falcão Internacional e amanhã tem Grêmio contra o Flamengo, né? É Maracanã, né? É, Esse já Flamengo. foi grande jogo também, né? Já teve. Ah, já teve Tem final de Copa do Brasil, teve final de Campeonato Brasileiro, né? Teve semifinal recente de Libertadores, que 5 foi a um zero. chocolate. É, é um baita jogo também esse daí, né? Vamos lembrar de alguns jogadores que jogaram nos dois. O Renato Gaúcho jogou nos Sim. dois. Tita. Júlio César Uri Geller, Tita. O Dida, lateral esquerdo que a gente citou, passou um pouquinho pelo Grêmio e passou um pouquinho pelo Flamengo O também. Dida, não O lembrava Dida dele. jogou um pouquinho no Flamengo e no Grêmio. Jogou um pouquinho nos dois também, né? Ah, teve muita gente que jogou aí nos dois. O Baltazar, o artilheiro de Deus, pô. Sim. Jogou nos. Foi bem nos dois. Ronaldinho Gaúcho, Baltazar campeão em 81 e campeão em 83. campeão brasileiro em 81 e 83. Exatamente. E ele faz um gol. Ele naquele primeiro jogo Santos e Flamengo, ele faz o gol meio em cima da hora, que aquele gol ajudou pra caramba o Flamengo, né? Que tava Paulo 2-0. Nunes. Tava 2-0. Paulo Nunes. O Paulo Nunes Pô, brilhou no Grêmio, né? nossa, quanto cara que tem que. Que jogou pelos dois aí, né? E o Zinho, né? Tava, O Zinho foi campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio, em cima do Corinthians, inclusive, teu né? Em colega Zinho. 2001. É. Tem mais gente, tem um Emerson, goleiro, que jogou nos dois, jogou um pouquinho no Flamengo, foi revelado pelo Grêmio, né? Também Esse jogou nos Rodrigo Mendes dois. que o Guti tá falando também era bom jogador, hein? O canhoto, O né? Rodrigo Mendes chutava pra caramba. O Rodrigo Fábio passa pelos dois. Pelos dois.
pela Rodrigo Fabri Portuguesa. passou pelos dois também, né? Rodrigo Fábio jogou no São Paulo. Eu tô ficando maluco outro dia, você Não, sabe jogou no disso? São Paulo. Jogou um pouquinho no São Paulo, Rodrigo Fabri. Jogou? Eu tô Jogou. ficando, tô perdendo a memória assim, que outro dia eu É. falei, você lembra do Vitor, o volante? Lateral direito, o Vitor Não, Volante, o volante do do Flamengo. Flamengo, que jogou até na seleção, que foi Então, convocado. só que ele jogou no Botafogo e eu e meu irmão conversando, e a gente achava que ele tinha jogado no São Paulo. Eu falei, não sei por quê. E os dois acharam que Não, ele não, não o Vitor não jogou. jogou. O Vitor não jogou no São Paulo. Alguns, Volante naquela época do São Paulo, quem era? O Almir? Tava o Vitor? em 80, 82, 83 era o Almir. Almir, né? Era o Almir, né? Almir. Que era o cara que era o titular do São Paulo, né? O Zé Mário também. Tinha o Zé O Zé, Mário? o Zé Mário Grandão? É. O Zé Mário também jogou O nessa meu época. irmão, outro irmão tá entrando e falou que o Vitor jogou sim. Não é possível que a gente. E eu já fui consultar toda a história do Vitor. O E não Vitor, pode. o Vitor, lateral direito, deve ter jogado, não é? Não, não, é volante. Como é que pode? Eu sempre tive isso na cabeça. Eu estava até conversando outro dia, até com Pô, mas o o que Vitor, no. o Vitor em 80, se ele veio em 84, ele jogou no São Paulo, ele pegou aquele time, a transição daquele timaço do São Paulo que foi campeão em 80, 81 e foi vice em 82, 83 pro Corinthians, que tinha até o Casagrande emprestado. É, O Vitor não estava nesse time. eu não consigo lembrar. Assim, para mim, na O hora eu Vitor não falei, estava. o meu irmão perguntou, esse que está falando aqui é o mais novo. O mais velho falou, pô, o Vitor jogou no São Paulo. Nós falamos juntos. Eu falei, lógico que jogou. Só que aí depois fui consultar. Olha lá, jogou no Flamengo em 83 a final contra o Santos. Sim, jogou. É, Fábio Baiano, o Guti tá lembrando, jogou no Grêmio e no Flamengo. foi Sim. baiano, inclusive fez aquela carretilha lá no Grêmio. Pe- Contra Pelo o. Grêmio. Pelo Grêmio. Pelo Grêmio. Ele fez aquele lance de carretilha, ele faz no Grêmio. Ele joga mais ou menos na mesma época do Rodrigo Mendes, né? É. Rodrigo Mendes também é nessa época também, né? O canhotinho, que a torcida do Flamengo pegava muito no pé dele, mas no Grêmio ele jogou bem também, né? No Grêmio ele foi E bem. o O que Nilson tava jogou. jogando. O O que Nilson tava jogando centroavante, o até Nilson agora? Exídio. Mas o Nilson não conta, né? Que o Nilson jogou. Qual time o Nilson não jogou também? O Nilson. O Nilson e o Cláudio Adão tem uns caras que já não contam, já. O, o que eu ia falar do Leonardo Moura, né? Leonardo Moura, jogou nos dois. Esse também jogou em vários, né? Jogou nos dois Léo- também, é verdade. O Ele Léo estava Moura até jogou nos agora dois. no Grêmio. Será que ele saiu ou continua lá? Ele parou? Não, não, ele parou. O Léo parou. O Léo tava encerrando a 40 carreira anos. também. Olha, não Meu fala Deus. muito que senão o Flamengo contrata, porque perdeu o Rafinha agora. É mesmo. Ele não tá pegando Isla? Tá pegando Isla lá? Isla. Tá pegando Isla e tá. Mas ainda tá de olho no Guga do Atlético Mineiro também, parece. Né? Esse é bom jogador, né? Ele é meio entregador, mas é bom jogador, né? Não, mas ele é entregador ou ele é bom jogador? Ele é meio entregador, mas ele supera. Ele supera sendo bom jogador. É, Ó, o então. Guti tá falando. Botafogo da Paraíba. É Ah, é, verdade. ele jogou a Copa, ele foi para a Copa do Nordeste no Botafogo da Paraíba. Mas eu não sei se ele ainda tá no Botafogo da Paraíba, porque ele fez um contrato só para a Copa do Nordeste. Ah, Eu então já não sei se acabou. ele continua. É, então, paraibano já era também, né? Acho que pelo visto, né? E, e Copa do Nordeste terminou com o Ceará ainda campeão, né? Então acho que não. Ô, ô Mickey, outro jogo que tem história vai ser nessa. Aliás, vários jogos, né? Nessa quarta-feira tem um Botafogo e Atlético Mineiro. Como o Botafogo leva sorte com o Atlético, né? Eu tava vendo aqui, 2007 elimina e 8, 2007 É, e mas, 2008 mas nas o título, quartas. o título brasileiro do Atlético Mineiro é em cima de quem? No último Do jogo? Botafogo, mas No Maracanã, no gol do Dadá. triangular, né? Com o São Paulo, mas é o É, jogo triangular. É, mas o jogo do título acaba do sendo contra o título com o Botafogo, né? Botafogo. É. Mas tem muito aqui, ó. Eu anotei aqui 2013, 2017, e aí no ano passado o Atlético eliminou o Botafogo Será, na será que Sul-Americana. o Botafogo, então, tira 100% do time do São Paulo, então? Pode ser, hein? Jogo no Engenhão, vamos ver. O Botafogo começou É. com 1 a 1, 1 a 1.
Dois empates, né? Veio o Dois Botafogo, né? empates. Contra o Fortaleza agora, o último, né? Também, Foi, eu não foi 0 a sei. 0. Olha, eu acho que tem muito time que tem. Eu tô com ponto de interrogação com um monte de time. Que eu acho que eles podem terminar tanto no G4 como no G6 como no Z4. Sem brincadeira. Cita um aí. O Corinthians. Olha, verdade. O Corinthians é um. O Fluminense é um time que pode acontecer tudo. O Vasco é um time assim. Apesar que eu acho que o Vasco não vai ser Z4, não. Vai ficar bem longe do Z4. A começar bem com 2 vitórias o Eu campeonato acho, eu acho que o Vasco vai. Eu acho que o Vasco e o Fluminense são cariocas assim, junto com o Flamengo. O Botafogo eu já não sei. Mas eu acho que o Vasco e o Fluminense vão fazer campanhas bem melhores do que fizeram em outros anos. esse ano vai ser Mesmo, muito difícil. mesmo, mesmo sem grana, né? O São Paulo tá muito também. A gente Mas não são sabe. time, mas a gente não fica surpreso. Por exemplo, vai me surpreender o Flamengo ficar no Z4, terminar no Z4. Aí vai ser uma surpresa Ah, não, para esse mim, não. né? Por O time, né? Flamengo ficar no Z, não tem como o Flamengo ficar no Z4. Não, O Atlético Mineiro com o São Paulo ficar no Z4. Eu também não, acho que não. O Grêmio ficar no Z4. não. Acho difícil. O Inter também. Agora tem outros times que podem ficar tanto lá em cima como lá embaixo, que eu acho que a linha É, é, mas assim, com todo o respeito ao nosso Ney Franco, ao Goiás, não é porque arrancou empate aqui com o Palmeiras por 1 a 1 que a gente sabe que depois lá não, para não, mas por frente. exemplo, não, então, e tem o inverso também, por exemplo. A gente, com todo respeito, o Atlético Goianiense começou bem, mas eu duvido que o Atlético Goianiense vai ser G6, vai conseguir uma vaga para Libertadores. Com todo respeito ao Atlético Goianiense. E o Goiás também, eu não duvido, entendeu? Esporte, depois não aguenta, né? Mas tem time que é totalmente imprevisível, que pode chegar lá em cima, como pode ir lá para baixo. O Santos é outro. O Santos é outro É. time assim também. O Santos termina no G6. Vai surpreender? Não. O Santos termina no Z4. Vai surpreender? Eu acho que não também. O, O Corinthians é é, assim. O Fluminense é assim. O São Paulo é assim, cara. Eu a acho que Guti tem um tá monte. falando aí, o Coritiba para mim também já começa com O 3 derrotas. Coritiba tá mal. Eu acho que tem alguns times assim. Eu acho, ó, acho Curitiba. Eu coloquei. Eu achava que quem ia cair eram três. Eu apostei assim, meio que apostei que eram Curitiba, Goiás e Sport. São E esses Atlético aí. Goianiense. Eu tinha colocado esses quatro para ser rebaixados. Só que eu acho que um deles ou dois deles ainda vão escapar. Aí vão entrar um ou dois diferentes aí. Capaz de O, entrar. o Bahia tem sorte que agora vai jogar contra um time que vem muito mal das pernas aí. Mas eu não vejo o Bahia caindo, não. Não, tô Não, você brincando. vai falar que vai pegar o São Paulo, pô. Oi, o Bahia tem dado sorte com o São Paulo. Faz a última vitória do São Paulo, tudo bem, foi 2018 com o gol do Diego Souza aí, mas nos últimos jogos, nossa, o Bahia ganhou aqui na Copa do Brasil, ganhou lá também, né? Em Salvador. Nossa Senhora, tá. Tem Assim, o Felipe tá falando que o São Paulo merece uma queda há tempos. Ele é São Paulino. São Paulino doente. Não sei. É complicado. Tem muito time do mesmo nível, né? Eu a acho que. verdade é que merece uma queda, merece pelo Não, tem um. o que tem feito, né? Mas, por exemplo, é aquele negócio. Eu não vou ficar surpreso se o São Paulo ficar entre os quatro primeiros e nem se ele ficar entre os quatro últimos. É um negócio tão maluco o campeonato que Verdade. pode acontecer isso daí. E do jeito que está o nível técnico, É muito porque é aquele igual, né? negócio. E é Porque é muito aquele igual. negócio também. É muito mais difícil você tirar um time quando começa a cair, né? Sair do atoleiro, é um caminhão atolando, do que você tirar uma bicicleta, né? Time grande é um Sim, caminhão. Então não tem como, né? Então quando começa a descer, é difícil. O Palmeiras, por exemplo, exato. o Palmeiras, o primeiro time que foi rebaixado, era um bom time do Palmeiras. Se você falasse 2002? assim, sim.
Era um bom time do Palmeiras, não era um time ruim. Pô, É. o Palmeiras contratou o Dodô, tinha o Arce, tinha o Zinho, né? Tinha o Nenê começando. Era um bom time, cara. O Fabiano Heller. Tinha uns jogadores bons ali naquele time do Palmeiras e mesmo assim caiu, cara. E Né? tinha goleiro, né? O Sérgio e o Marcos. O O Marcos Marcos. estava machucado. O Marcos se machucou. O Marcos ficou fora O daquele. Marcos ficou fora um tempo daquela Série B. A Série B não, do rebaixamento, Ah, em né? 2002 caiu lá com o Vitória, né? Que caiu com vitória 4-2 lá, no Barradão. Mas depois a outra queda em Que o Zé 2012, Roberto, o atacante que jogou no Flamengo depois, acabou com o jogo. o Palmeiras se enganou em 2012, né, com a Copa do Brasil. Aí acharam que, nossa, aí, Quem? O Palmeiras? Ah, em é, 2012 com a Copa do Brasil, aquele lá. Porque era um time fraco, né, que ganhou do Curitiba, né, no final, né? o time não tinha elenco, né? Tinha um Não time, tinha mas não elenco. tinha Pô, o elenco. gol do título foi do Betinho, centroavante, aí não dá, né? Verdade. Aliás, eu estava vendo o Palmeiras e Atlético Paranaense que vai jogar amanhã. O Palmeiras ganhou com um gol outro dia. Eu não lembrava desse jogador. Agora que eu comecei a pensar, o Chico, lembra do Chico? Foi um gol do Chico. Chico Volante. A volante. Eu falei, cara, quem é Volante. Chico, caramba? Volante. É o volante, o Chico. Jogou, Você tá jogou um pouquinho no vendo? Palmeiras também. O Jogou um pouquinho no Felipe, Palmeiras. isso aí é um exemplo para o Felipe de Alvarenga, que às vezes a memória falha, viu, Felipe? Quando a gente vai fazer um off lá de cabeça também. É, Quem é o Chico? o Ah, Chico Volante veio do Coritiba, né? é Jogou de no Curitiba. Atlético, no Atlético Paranaense e Coritiba. Ele jogou nos dois, né? Jogou nos dois. E jogou É. um pouquinho no Palmeiras. Era aquele primeiro volante, né? De contenção, né? Não era muito de fazer gol, mais proteção de zaga e tal. Aliás, Né? Mas, esse cara que fez o gol que a gente falou aí do Betinho contra o Curitiba, esse também, aquele cara que. Ó, ele sabe o que efêmero. fim levou? Efêmero, Então, como foi em 2012, já não estava mais no que o fim levou. Não tá. Não estava mais na redação do terceiro tempo, não. Mas tem muito jogador que é efêmero, né? Ah, o Cocada. O Oh, Cocada não fez o gol do título pro Vasco, pô, em né? 88, né? 87 ou 88, 88? 88. 88, né? Faz o gol do título. 87, quem faz o gol é o Tita. Isso. Fiz uma live com o O Tita também. Tita o Tita faz o gol do Vasco na final contra o Flamengo. Que ele sai e coloca a camisa assim na cabeça do O, Vasco. E o Tita. eu me lembro que a placar colocou assim. A placar, putz, a gente lia bastante a placar, né? E a placar coloca assim: Vasco tem o Títalo. Por causa que era título. Eles fizeram essa brincadeira. Vasco tem o Títalo. Eu mandei até uma foto, meu irmão me mandou uma foto ontem do Tita que mandaram para ele. Ele com 13 anos jogando no Maracanã. Uma foto sensacional, cara. O Cocada foi expulso, então. O Felipe lembrou bem. O Cocada entrou no final, ele entrou aos 44, fez o gol aos 45, foi expulso aos 46. Porque ele foi tirar a satisfação, foi provocar os caras do Flamengo, porque ele tinha sido dispensado pelo Flamengo. E aí ele Verdade. ficou pé da vida, ele foi, já que fez o gol do título, ele falou, pô, já vou passar xingando todo mundo aqui no banco de reserva. Aí teve uma confusão no final, foi isso que aconteceu. Miquel, o João Guilherme entrou aí, a gente tá acabando aqui, falta 1 minuto e meio, já voltou, o reloginho entrou aqui. É. Um abraço pro João Pô, Guilherme. João é monstro, cara. João Guilherme é Bonito. sensacional. João Miquel, Guilherme é sensacional. eu quero combinar com você. Até o Silvio, São Paulino, doidão lá de Indaiatuba, também fiz live com ele, grande. O, o Miquel, tá falando live do Miquelete, para tudo, vou te colocar na bancada do EF, do expediente. Abraço, Silvio. Miquel, quero te desejar, todo o sucesso do mundo, um abração. Pra nós, Bonisson. Você E merece também. Todo se, sucesso vo- aí. se você topar, a gente vai combinar aí de toda terça-feira tá aí para o Campeonato Brasileiro para a gente bater esse papo aqui, falar desses jogos. Boa, tá fechado. Legal? Pra mim, acho que tá fechado. Tudo bem. Para Maravilha. Vai segunda-feira, ser um quem me prazer. prometeu? Segunda-feira à tarde tem o Milton Neves comigo, hein? Ele me prometeu, vamos ver se ele vai cumprir. Silvio Albertin Júnior é aquele de De Indaiatuba ou não? Indaiatuba. Putz, É eu vi São o vídeo Paulo. dele, ele é muito engraçado, É cara. demais. Putz, é demais.
Eu Ele fiz é a live com demais. ele. O Ele, Silvão é nossa,